Hoje vou indicar 5 livros que eu li em 2020 e que acho que vocês vão gostar bastante de ler. Então fica aí e confere essa lista. Pois bem, meus amigos, como estão vocês? Tudo bem? Tudo bem nesse 2021? Pois bem, olha só. Eu selecionei 5 dos livros que eu li em 2020 para indicar aqui para vocês. Eu li, claro, mais de 5 livros em 2020, mas menos do que eu gostaria, porque foi um ano atípico e, bom, sem muitos comentários a respeito do ano que passou, mas esse ano eu espero ler bem mais do que eu li em 2020, e dos que eu li em 2020 eu selecionei alguns para deixar como indicação para vocês. Mas antes, eu também deixo como indicação a sua curtida nesse vídeo, que é muito importante. Peço que você se inscreva no canal e que você ative as notificações para quando sair mais vídeos você ser avisado, além de você compartilhar esse vídeo com todo mundo. Então ajude esse canal a crescer, porque faz a gente feliz, tá bom? Então vamos indicar esses 5 livros. Eu, ao contrário de muita gente, eu não me importo com o formato do livro. Eu leio tanto o físico quanto o e-book. Consumo bastante dos dois, até faço uma divisão do tempo e da ocasião para ler um ou para ler outro. Aliás, eu fiz um vídeo sobre justamente livro físico e livro virtual. Vou deixar aqui no card para você dar uma conferida depois, tá bom? Então eu não tenho esse problema de livro físico e livro virtual. Então eu vou indicar dos 5 livros, alguns são físicos, outros são e-book. E aí eu vou começar para vocês indicando um livro interessantíssimo de um dos meus autores favoritos, que é o Jonesmo. Ele é dinamarquês, já vendeu mais de 45 milhões de livros e ele escreve no meu gênero preferido, que inclusive eu escrevo também, que é o romance policial. Ele lançou esse ano de 2020, ele lançou logo em janeiro um livro chamado Facas, mas não foi esse que eu li. Eu li um livro chamado Baratas, que é muito bom. O Jonesmo, ele tem essa característica de colocar nomes, titular os livros com apenas uma palavra. Então, Baratas, Faca, Polícia, né? Ironia do destino, o livro mais famoso dele se chama Boneco de Neve, que não é apenas uma palavra. Mas, voltando para esse livro que eu li, que é o Baratas, ele conta a história de um assassinato do embaixador da Dinamarca na Tailândia, e aí é enviado para solucionar rapidamente esse crime, porque as autoridades dinamarquesas não querem que isso se torne um escândalo internacional. Eles mandam o Harry Hole. Harry Hole é o personagem principal dos livros do Jonesmo. Ele é o detetive, né? Um típico personagem noir, com alguns problemas pessoais, com problemas com álcool. Então é bem interessante. E essa série de livros do Jonesmo tem como protagonista o Harry Hole, é bem legal. É atualmente o autor que eu mais gosto de ler nesse gênero. Então fica a indicação para vocês, Jonesmo, Baratas. Agora vou indicar um livro físico para vocês, muito legal, muito interessante, uma não ficção. Esse aqui, ó, Dias de Luta. Um livro interessantíssimo, o rock e o Brasil dos anos 80. Muito legal, do Ricardo Alexandre. É um livro que conta toda a história dessa geração 80, que é uma das gerações que mais agradou as pessoas na música, no comportamento, na política. Ele traça desde do final ali da década de 70, ele faz um paralelo dos movimentos musicais que estão acontecendo, Tropicália, MPB, pós-punk. E aí ele começa a mostrar como essa geração foi se formando, a explosão dos anos 80, e é muito legal, tem ilustrações, infelizmente são em preto e branco. Eu acho que mereceria um tratamento melhor de ilustrações coloridas, com imagens, ficaria bem mais legal da gente ver, mas não deixa de ser muito legal. Ele é um excelente jornalista, o Ricardo Alexandre, escreveu uma obra muito fluida, muito legal, você vai lendo sem parar. Muito legal. Então aqui para vocês, ó, Dias de Luta, o rock e o Brasil dos anos 80. Muito legal. O terceiro livro que eu vou indicar para vocês é uma surpresa de um autor que eu conheci esse ano, que me tornei, posso assim dizer, um amigo meu, que é o Pablo Barbosa. Ele lançou o Gaúchas Negras. É uma história incrível que mistura elementos de ficção, de terror, se passa num período histórico muito interessante, que é a Revolução Farroupilha. Vale lembrar que o autor, ele é gaúcho, então ele escreveu uma coisa muito afim com sua história. Então é uma história de época que mistura esses elementos.
Gaúchas Negras é um título que faz todo sentido porque são mulheres que ao longo da história vão se juntando num grupo que vão lutando por seus interesses. É quase que a formação assim, de um grupo de heroínas, assim, mas de mulheres de verdade que vão ali, cada uma inclusive com uma etnia diferente. É muito legal, assim, o livro é muito curto, é uma aventura realmente que te pega e que você lê muito facilmente. Então eu indico para você. O autor é muito jovem, se não me engano ele tem 22 anos apenas, Pablo Barbosa de Oliveira. Muito legal, promete muito, além de ser um cara super gente fina. Então fica a indicação para vocês. Pablo Barbosa de Oliveira com o livro Gaúchas Negras. Agora o quarto livro para vocês também é um outro e-book, dessa vez do Rafael Montes, que já é consagrado, né? Atualmente deve ser o autor mais afamado do gênero policial. Gosto bastante dos livros dele. Eu li Os Suicidas, eu li Dias Perfeitos, li Jantar Secreto. E esse livro, Uma Mulher no Escuro, foi lançado, acho que em 2018, se não me engano, ou 2019. Mas eu só li no ano passado. É uma história muito interessante que tem o seguinte enredo. Uma menina, uma jovem, que hoje está na idade adulta, mas que passou por um trauma na infância, de ver toda a sua família assassinada, e o assassino da sua família poupou a vida dela. Ela nem sabe por quê, mas depois desse trauma, os anos passam, ela na idade adulta tenta lidar, né, com esse trauma e com esse modo meio desajustado de conviver com as outras pessoas, né? Ela não sabe lidar muito com as outras pessoas por causa justamente dessa infância difícil que ela teve, desse trauma. E agora, na idade adulta, ela se vê mais uma vez amedrontada, correndo risco, porque esse assassino parece ter voltado agora para atormentá-la. Muito interessante. O Rafael Montes, ele tem uma característica muito importante, que eu acho para alguém que escreve nesse gênero, que também é o policial, que ele vai te dando pistas que vai parecendo muito óbvio quem é o culpado, quem é o suspeito, mas daqui a pouco ele possa te mostrar outros ângulos que faz você duvidar daquilo que você tinha certeza. E o final realmente consegue sempre te surpreender. Gosto bastante dele, realmente também é uma escrita bem fluida, né? Bem dinâmica, você lê sem parar, muito legal. Então eu recomendo esse livro, Uma Mulher no Escuro, dele, Rafael Montes. E para fechar as indicações, sem sombra de dúvida, um livro que não é apenas um livro, mas é uma aula para quem quer escrever. Olha aqui, ó. Sobre a escrita do grande mestre Stephen King. Esse livro, ele é muito bom, ele é muito legal por vários aspectos. Bom, primeiro porque no primeiro terço desse livro, ele conta a história dele, é uma mini biografia. De uma maneira muito franca, muito sincera, ele fala dos perrengues que ele passou, tanto por não ter dinheiro, quanto por ter muitos problemas seríssimos com o álcool, da barra que ele passou e de como a família dele, principalmente a mulher dele, foi importante para dar essa segurança para ele. Depois, ao mesmo tempo, né, ele vai contando o começo da escrita dele, da profissão dele de escritor, as dificuldades, e ele vai contando isso, e essa é a coisa mais legal que eu gosto nesse livro. Ele dá detalhes práticos, dicas práticas, ele conta fatos, ele conta como ele escreveu determinado livro, como foi o processo de escrita, por exemplo, de Carrie a Estranha, como ele começou a escrever, quais os erros que ele cometia, os erros ele coloca explicitamente para você não cometer. Ele fala, não faça isso, faça assim, faça assado, não faça desse jeito, faça desse outro jeito. Gostei bastante porque é simples, é direto, não enrola e não te engana. Gostei bastante disso, é muito legal, é Stephen King, então não precisa nem dizer que a escrita é muito boa também, assim, você não tem dificuldade nenhuma de acompanhar e de ser levado por essas dicas preciosíssimas dele, que é um mestre, né? Stephen King não precisa dizer muito, até porque, e também não é um livro muito grande, dá para você ler rapidamente, então eu aconselho você que quer ser escritor, e principalmente você até que já é escritor, esse livro é fundamental para você, tá bom? Então, sobre a escrita do Stephen King. E aí, meus queridos, gostaram dessas dicas que eu dei para vocês de livros?
Se você tiver uma dica para dar, se você leu um livro e gostou bastante, deixa aqui nos comentários sua indicação. É muito importante que eu dou uma olhada e assim eu vou atrás deles para ler também. E aí eu digo o que eu acho, tá bom? Assim a gente tem esse contato, essa interação que é bem legal. Tão legal quanto você dar o like nesse vídeo é muito importante. É muito importante que você se inscreva no canal, porque isso ajuda muito. Além de você ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com todo mundo, tá bom? Não custa nada e faz uma pessoa feliz, que nesse caso sou eu mesmo, tá bom? Eu fico por aqui, mais pra frente tem mais vídeos para você, tá bom? Até lá, tchau!